Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, Vascão aí indo atrás de reforços para 2023, muito possivelmente vamos ter aí o Pedro Raul como camisa 9 do Vasco e também devemos ter o Vojvoda como nosso novo técnico, mas tem um porém aí nessa situação envolvendo o Vojvoda. Fique até o final, o vídeo está imperdível. Vamos falar também da proposta que o Vasco fez para tirar um atacante do Palmeiras e também um zagueiro que está lá no futebol inglês que interessa ao Vasco. Vamos falar muita coisa, mas antes de começar já vai deixando o like, né, cara? Dá aquela moralzona aí, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí, todo dia tá entrando inscrito novo aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos aí em busca desses 180 mil inscritos. Quem sabe até o final desse ano a gente consegue chegar nessa marca muito importante. Também compartilhe o nosso canal com seus amigos aí se você curte aqui o nosso conteúdo. Valeu demais. Bom, pessoal, nosso dirigente executivo Paulo Brax estará em viagem para Portugal nessa semana. Surgiu também informações de que a Itália pode ser também um dos destinos do Paulo Brax. Ele tem agendado algumas reuniões e visitas com clubes lá de Lisboa e também o Porto, né? Vale ressaltar que o Vasco está fazendo aí um scout de jogadores. Vários nomes estão sendo analisados aí pela 777 Partners e também pelo próprio Paulo Brax, que é o dirigente executivo do Vasco e trabalha aí nas contratações. Todas as contratações do Vasco, também saída de jogadores, serão feitas aí pelo Paulo Brax. Com certeza o dirigente está indo aí ao futebol europeu para analisar de perto alguns jogadores que interessam ao Vasco, né, cara? Eu acredito que ele poderá entrar em contato diretamente, talvez, aí com os atletas que estejam na mira do Vasco, né? Isso a gente somente vai saber quando o Vasco anunciar algum reforço, a gente vê que realmente vieram jogadores dessas ligas, né, tanto de Portugal e também lá da Itália. Vamos torcer para que venha coisa boa aí com essa viagem do Paulo Brax. E do Paulo Brax viajando para a Europa, o Vasco também planeja fazer a sua pré-temporada, quem sabe, fora do Brasil. Segundo as informações que chegam, o Vasco pode sim fazer essa pré-temporada em algum país, talvez na América do Sul ou quem sabe até mesmo na Europa ou Estados Unidos, né? O planejamento do Vasco vem sendo bem diferente dos últimos anos, né? Com certeza agora com a organização, com a chegada da 777 Partners, as coisas são muito mais fáceis para o Vasco buscar a melhor preparação aí para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, Copa do Brasil e também o Campeonato Carioca, que é o primeiro teste do Vasco na temporada. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa viagem do Paulo Brax, se você acredita que ele vai trazer alguma coisa boa para o Vasco e também se você é a favor do Vasco fazer uma pré-temporada fora do Brasil. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola do Vasco, né? Ontem à noite surgiu informações que o Vasco teria conversas adiantadas com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que está no Fortaleza, e também do atacante Pedro Raul, que pertence ao Caxias Reysol, que esteve emprestado até o término desse Campeonato Brasileiro ao Goiás. Segundo as informações, o atacante Pedro Raul teria uma chance maior de fechar com o Vasco, porque o Vasco já topou pagar 18 milhões de reais pelo atacante, né? É o que o Caxias Reysol pede para negociar o jogador. E pode ser que o Vasco seja aí a casa do Pedro Raul, ele seja o nosso novo camisa 9. O Vojvoda já tem uma situação um pouco mais complicada, até porque agora há pouco o Fortaleza confirmou a sua vaga na pré-Libertadores, e isso pode ser um fator crucial, talvez, numa negociação dele com o Vasco. O Vasco não está disputando nenhuma competição sul-americana, e o Fortaleza, já com o projeto do Vojvoda, já implementado já há alguns anos, conseguiu novamente uma vaga na Libertadores, e isso pode ser atrativo para ele renovar o seu contrato com o Leão, né? Há informações que confirmam que ele já teria dito à diretoria do Fortaleza que não irá continuar no clube para a próxima temporada, mas vamos ver, né? No futebol tudo muda, tudo pode acontecer a qualquer momento e a gente vai ficar sempre alerta aqui se vai ser ele o técnico do Vasco. A princípio, o Vasco só trabalha com o nome do Vojvoda. Nomes como Odair Helm e também outros nomes especulados, como André Jardine. Esses nomes estão descartados aí pela diretoria. Até o momento o Vasco não teria entrado em contato com esses profissionais. A segunda opção mais remota é a do Eduardo Cudê, né? Que é um técnico que trabalhou com o Paulo Brax no Internacional e ele gosta bastante do trabalho desse treinador, né? Vamos ver, quem sabe o Vasco pode ter sim um técnico gringo aí na próxima temporada. Além desses dois nomes, o Vasco segue aí monitorando a situação do meio atacante Terans, né? O Vasco ganhou concorrência, né? Do nosso maior rival, também do Al-Shabaab da Arábia Saudita.
acredita. Esses clubes demonstram também interesse no meio atacante. Surgiram informações no final da semana passada que o São Paulo teria proposto ao Atlético Paranaense uma troca do Nicão, que é o camisa 10 do São Paulo, que pouco foi aproveitado nessa temporada, pelo Terans. Essa proposta está sendo analisada pelo Atlético e a gente não sabe como que vai ficar a situação do Terans. Eu acredito que hoje ele está um pouco mais distante do Vasco do que, por exemplo, o Pedro Raul. Além desses nomes, né, o Vasco teria feito aí uma proposta para contratar o atacante Wesley do Palmeiras. Gira informações hoje pela tarde que o Vasco quer sim a contratação desse jogador e disputa aí a contratação dele com o Bahia, Red Bull Bragantino e também o Cruzeiro surge aí como clubes interessados no jogador. De acordo com as informações que chegaram, o Palmeiras teria pedido 8 milhões de euros pela contratação do jogador e os valores teriam assustado o Vasco. O Palmeiras que teria recusado uma proposta por esse jogador nessa temporada de 7 milhões e meio não foi vendido e continuou lá no Verdão, né? Eu acredito que o Vasco não irá contratar esse jogador se o Palmeiras realmente tiver pedido esses 8 milhões de euros, é uma quantia aí bem elevada, né? Cerca de 43 milhões de reais na cotação atual do euro. Não vale a pena, na minha opinião, pagar essa quantia nesse jogador que, apesar de ser um jogador jovem, tem 23 anos, é um jogador bom, é inegável, o jogador tem qualidade, mas não vale 8 milhões de euros, na minha opinião. Eu acho que o Vasco deveria buscar um outro nome. E hoje também surgiu informações que o Vasco estaria interessado aí no zagueiro Lianco, jogador do Southampton da Inglaterra, estaria no radar do Vasco e também do nosso rival Botafogo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o jogador se encaixa aí no que a 777 Partners busca. É um jogador jovem ainda, né, com experiência no futebol europeu e que chegaria com status até mesmo de titular no Vasco para a próxima temporada. Ele é um pouco desconhecido aqui para o nosso futebol, porque ele saiu muito cedo do Brasil. Se eu não me engano, ele foi revelado pelo São Paulo, sempre jogou nas categorias de base do São Paulo, também da seleção brasileira, e até ir para o futebol europeu. Ele também jogou no Torino, na Itália, e agora, como eu disse, está jogando na Inglaterra. Vamos torcer para que o Vasco consiga aí fazer boas contratações. É um nome que me agrada bastante, o zagueiro Lianco, um zagueiro já experiente lá na Europa e jovem, né? Chegaria sim, na minha opinião, para lutar para ser titular na zaga do Vasco na próxima temporada. Vamos ficar de olho aí no mercado do Vasco, assim que a gente tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal Vasco Ativo. Como eu falei, 20 reforços deverá chegar em São Januário para reforçar o Vasco para a temporada de 2023, porque o Vasco está fazendo uma grande reformulação e até o momento, meu amigo, só o Anderson Conceição assinou a sua renovação de contrato. Há informações também que o Vasco vai honrar com seus compromissos e respeitar os contratos que foram assinados anteriormente, como é o caso do Anderson Conceição, que já renovou o contrato com o Vasco, também o Thiago Rodrigues e o Edmar, que são jogadores que têm cláusula de renovação automática nos seus contratos. Eu acredito que no contrato do Yuri Lara também há essa cláusula. Não confirmo aqui, não vou cravar, mas eu acho que tem sim essa cláusula no contrato dele. E pode ser que esses jogadores fazem parte do elenco do Vasco para a próxima temporada. Deixe aí nos comentários o que você acha desse mercado da bola do Vasco, quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco, e se te agrada esses nomes aí, e o que você faria se fosse o Vasco, contrataria o Wesley por 8 milhões de euros, eu totalmente descartado, na minha opinião, esse nome. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos e é nóis.